Olá, gente. Eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre sustentabilidade. E aí a gente começa, então, com o clássico, o que é sustentabilidade. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um princípio de equilíbrio, né? Quando a gente tem a disponibilidade de recursos naturais e a exploração desses recursos por parte da sociedade ocorrendo de uma forma equilibrada. Então, que a gente consiga fazer com que haja uma manutenção desses recursos ao longo do tempo. Então, a gente pode dizer que a sustentabilidade seria uma capacidade de conseguir suprir as necessidades humanas atuais, né, ou seja, do presente, sem afetar o que a gente teria no futuro para as próximas gerações. Então, assim, quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, então a gente fala de um desenvolvimento que realmente seja capaz de suprir essas necessidades das gerações futuras, as nossas atuais e das gerações futuras. E é claro que a gente, para fazer isso, a gente, através de vários encontros de vários pesquisadores, de vários grupos diferentes do governo, enfim, diferentes entidades, diferentes áreas, a gente viu que, na verdade, não adianta a gente focar, por exemplo, em desenvolvimento ambiental sustentável, se a gente não tem junto um desenvolvimento social, um desenvolvimento econômico. Não é que uma coisa tenha que necessariamente ocorrer junto com a outra, mas, no fundo, é isso, assim, porque, assim, existem ações isoladas, ações separadas de cada um dos setores, mas, se a gente não tiver uma ação integrada, a gente não consegue chegar no que a gente chama de desenvolvimento sustentável, porque a gente acaba tendo, se eu consigo fazer, por exemplo, uma parte ambiental muito boa, mas eu não trago a comunidade junto daquele local, provavelmente aquela comunidade vai continuar utilizando aquele espaço que foi restaurado, por exemplo, de uma forma ruim. Então, se eles estavam acostumados a caçar, se eles estavam acostumados a pescar de forma mais predatória e não tiver nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de educação ambiental, nenhum tipo de conversa e de trocas das necessidades deles, junto com as necessidades da manutenção do meio ambiente, dos ecossistemas, de serviços ecossistêmicos, a gente acaba não tendo isso de uma forma muito efetiva. E é claro que isso passa pela parte econômica, porque se a gente não tem uma parte econômica boa, a gente também não consegue avançar, porque as pessoas precisam também comer, enfim. Então, é todo um conjunto que a gente precisa pensar na hora que a gente está falando de desenvolvimento sustentável. E aí, então, é importante que a gente não esqueça que um sistema natural para ser sustentável não significa que ele seja estático, né? Que ele sempre é sustentável se ele se mantém sempre daquela forma. Não, a gente sabe que existem ciclos e que esses ciclos eles variam de acordo com cada tipo de ambiente. Até mesmo as lavouras, a gente tem determinados ciclos, então a gente realmente precisa entender, compreender como que realmente funcionam esses ciclos, para que a gente possa realmente saber se aquele ambiente ele está sendo realmente, está havendo uma manutenção sustentável daquele ambiente ou não. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de um mesmo ambiente, né, que a gente tem aqui uma pradaria, numa determinada época, em outra época do ano. Então, assim, existem ciclos, e esses ciclos, né, a cada 6 meses, por exemplo, eles podem mudar. Então, tem épocas que as plantas estão florescendo, estão super verdes, e tem épocas que elas estão, não estão mortas, mas elas estão com uma outra coloração, estão mais secas, mas isso não significa que ele não seja um ambiente sustentável. E aí, então, como eu falei para vocês, né, a gente, para solucionar esses problemas envolvendo a questão da sustentabilidade, a gente precisa ter uma visão mais ampla, uma visão mais sistêmica do que é o planeta Terra. Então, o que acontece lá no deserto do Saara, sim, importa para mim, porque a gente tem ventos aéreos, né, então existem correntes
de ventos e de rios aéreos, né, que a gente chama de rios aéreos. Então, assim, são gotículas de água que passam por diferentes partes, e isso faz com que, sim, o que acontece lá na Amazônia interfira aqui, mais na região, no finalzinho do Sudeste, Centro-Sul do país. Porque existe um rio aéreo que passa por ali, e se eu tenho um problema de desmatamento, eu acabo tendo um problema de seca em outras áreas, porque essa umidade que viria da Amazônia, ela acaba não chegando. Então, assim, a gente precisa realmente entender que não adianta a gente ter aquela visão muito limitada de algumas coisas. A gente precisa abrir um pouco a mente e entender que alguns problemas, eles realmente precisam ser conversados, e tem que se sentar à mesa com diferentes órgãos para que a gente possa vir a conseguir uma solução efetiva para aquele problema. Então, eu trouxe aqui o exemplo de um projeto que é do Mico-Leão Dourado, e existe um projeto de restauração da área do Mico-Leão. Então, existe a Rebio, que é uma reserva de Poço das Antas, e tem uma fazenda do lado, que foi comprada parte da área justamente para fazer uma restauração, um reflorestamento daquela área, para que haja uma conexão entre essas áreas que estão desconectadas. Então, mas assim, não, o que eles observaram, né, quando eles estavam fazendo trabalho, é que assim, não adianta eles gastarem dinheiro reflorestando, né, fazendo toda aquela parte de restauração, colocando tudo, porque se a comunidade não entende que aquilo ali é algo importante, ela acaba não colaborando. E quando você tem, às vezes, até mesmo como mão de obra para fazer a restauração, as pessoas locais, você gera um sentimento de pertencimento, um sentimento de cuidado daquelas pessoas, daquela comunidade, com o que elas mesmas estão fazendo. Então, existe aí a parte da caça, né, já fica, não, essa área aqui não pode, né, então existe todo um cuidado, mas para isso a gente precisa ter todo um trabalho social junto e econômico, tá? Um dos problemas que a gente teve, né, associados a diferentes questões, foi o colapso das colônias de abelhas. Então, em 2006, a gente teve uma queda abrupta no número de abelhas, principalmente na parte aqui ocidental do globo terrestre. E os principais problemas, as principais causas, na verdade, dessa desordem, né, desse declínio populacional das abelhas, foram doenças que estavam sendo espalhadas, pesticidas e a própria temperatura. Então, assim, a gente teve uma oferta de mel comprometida e a polinização também, porque as abelhas, elas fazem a polinização de diversos alimentos que a gente utiliza. E a partir do momento que não tem mais abelha, você não tem colheita. Então, ficou caro. Eles até fizeram mais abelhas, uns drones, né, uns robozinhos de abelhas para poder fazer algumas polinizações e fazer isso manualmente com um pincelzinho. Gente, imagina, numa colheita gigante, assim. É muito dispendioso, é muito difícil, é muito desgastante. Então, as pessoas começaram a ter esse cuidado de novo com as abelhas. Não, o que está acontecendo? E vamos tentar resolver, solucionar. Então, assim, às vezes um problema de uma área, por exemplo, a questão das doenças. As abelhas doentes estavam sendo levadas de uma área para outra. E isso estava contaminando outras abelhas e gerando, enfim, espalhando a doença em vários locais. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente agora está vivendo essa pandemia, né? E, enfim, é isso. O que aconteceu lá na China, numa cidade, é isso. Não era um problema da China e daquela cidade, é um problema mundial. Porque é isso. O que acontece... A gente vive numa sociedade global, a gente só tem um planeta, né, para viver por enquanto. Então, assim, se a gente não cuida desse planeta... se a gente não se preocupa com o que acontece em outros lugares, sim,
é inevitável que a gente venha a ter problemas, tá? Se outros países não se cuidam também. É por isso que existem as cúpulas, é por isso que existem as reuniões para falar sobre isso, né? E uma tentativa de se medir o impacto dessa questão, o impacto na sustentabilidade, foi gerando fórmulas para ver como que ficaria isso, né? Então, uma das fórmulas que... Eu não quero que vocês decorem isso não, tá? É só para vocês saberem que existe. Uma das formas de se calcular esse impacto na sustentabilidade seria através da população, entender, né, como é que está o crescimento populacional, né, vezes a questão do consumo per capita, vezes o impacto o impacto de consumo, né? Tentativa, peraí que eu não lembro agora exatamente o nome do impacto por unidade de consumo. Então, vezes o impacto por unidade de consumo. Então, isso se usou durante um tempo, mas... E aí, o que essa formulinha ela quer dizer, né? Ela quer dizer o seguinte: se eu aumento meu consumo per capita, eu acabo dobrando também, eu acabo aumentando também, né? Se eu dobrar meu consumo per capita, eu acabo dobrando também o meu impacto. Então, se eu por acaso desenvolvo tecnologias novas que são mais econômicas e que fazem com que eu reduza esse impacto causado, que fazem com que eu reduza o impacto por consumo. Não é impacto por consumo, gente, esqueci de novo o nome, peraí, vamos voltar lá. Peraí, aqui, vou até escrever aqui para ficar mais fácil. Não é nesse, peraí. Impacto por unidade de consumo. Deixa eu anotar aqui, para não esquecer. Peraí. Impacto por unidade de consumo. É porque no inglês está reduzido. Mas eu não quero que vocês decorem isso não, tá? É só para vocês terem noção. Então, vamos lá. Então, se eu melhoro a tecnologia, o que acontece? Eu consigo reduzir o problema do impacto de forma geral. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho carros que são mais econômicos, que fazem muito mais quilômetros com menos combustível, eu reduzo o impacto causado por unidade de consumo. E aí, é claro, assim, como é uma fórmula muito estática, uma fórmula muito simples, existem muitas críticas a ela. Tá? Então, a primeira delas é que as variáveis elas são tratadas como independentes. Então, é como se a parte de população, o crescimento populacional aqui, ele não tivesse relação, ele fosse independente do consumo per capita. Mas a gente sabe que o consumo per capita, ele aumenta se você tem um aumento da população. Então, na verdade, eles não são independentes, eles estão correlacionados. E a outra grande crítica a essa fórmula é que ela não prevê, né, prever, entre aspas, o futuro, ou seja, a gente não consegue modelar o futuro a partir dessa fórmula, porque a gente não consegue fazer projeções. Uma coisa bem interessante é que, apesar de a gente estar falando de sustentabilidade, teoricamente isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente lembra de tecnologias avançadas e etc., parece que só agora, depois da robótica, é que a gente consegue realmente criar coisas muito diferentes. Mas, na verdade, assim, o ser humano, ele sempre foi bem inventivo, né? Então, existe uma lâmpada que foi criada em 1901 e que pode ser vista através desse site aqui,
que eu estou colocando aqui para vocês, em tempo real, assim, ao vivo. Eles vão colocando ao vivo a lâmpada para todo mundo ver. Porque é uma lâmpada de 1901 e que funciona até hoje. Aí você para pensar, gente, em 1901 criaram uma lâmpada e essa lâmpada ela permanece funcionando até hoje sem queimar. O que isso significa? Significa que a gente tem uma tecnologia para não ter que ficar comprando lâmpadas que nem a gente compra. Na verdade, hoje em dia tudo tem um prazo de validade, justamente para gerar consumo. Então, a gente realmente precisa repensar algumas coisas e como que a gente consegue manter um crescimento econômico. Na verdade, não é nem um crescimento econômico, mas é como a gente consegue manter a nossa qualidade de vida. O nosso sistema de troca hoje em dia é o dinheiro. Então, como que a gente consegue essas moedas de troca para conseguir as coisas que a gente precisa, mas sem necessariamente ter que ficar gastando o tempo inteiro com coisas que não seriam necessárias, na verdade, né? Então, assim, essa preocupação não é uma preocupação recente. A gente sabe que essa questão do meio ambiente, da sustentabilidade ambiental, social, econômica, ela é algo que bate muito forte, e a questão ambiental, ela inevitavelmente, ela é um ponto-chave nessa questão do bem-estar. Então, é por isso que, enfim, desde 72, né, a gente tem conferências, encontros de cúpula de diferentes países para tentar falar sobre o meio ambiente e como lidar com essa questão do meio ambiente de forma conjunta no mundo. Porque é isso, são vários países, são várias questões econômicas diferentes, são várias culturas diferentes, mas é um planeta só. Então, como que a gente chega num acordo? Porque é isso, eu sei o que acontece no deserto do Saara e vai interferir aqui no Brasil. E assim como, enfim, né, outros exemplos a gente pode dar. Então, assim, o que eu faço? Né? Como que a gente conversa? Então, essas conferências, elas servem para isso. Então, eu separei só algumas aqui, que eu não vou dar todas para vocês, só para vocês terem uma noção. Em 72, então, a gente teve a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira grande reunião para falar especificamente sobre o meio ambiente. Em 87, a gente acaba tendo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, onde onde se cunhou o conceito de desenvolvimento sustentável, onde se criou essa palavra, desenvolvimento sustentável. E em 92, né, na Rio 92, eles reconheceram o conceito, né, de desenvolvimento sustentável e passaram a utilizá-lo. E aí, a partir da Rio 92, a gente começou a ter vários encontros, e que culminou agora, um dos mais recentes, em 2012, que foi a Rio+20, para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, a famosa Agenda 2030. Então, assim, é claro que não foram só essas reuniões. Para essas reuniões acontecerem, várias outras foram acontecendo no meio do caminho. Então, assim, a gente tem o que a gente chama de Conferência das Partes, e dos desdobramentos da Rio 92 foi a conferência focada para a mudança do clima. Então, a partir dessa discussão na Rio 92, várias outras reuniões, várias conferências das partes foram feitas para falar especificamente dessa mudança do clima e como cada país poderia contribuir para minimizar, retardar esse efeito das mudanças climáticas.